e hoje o tema é como recuperar a harmonia com a mãe dentro da constelação sistêmica. É isso mesmo. Então vamos lá, gente. Como que você vai ajudar o seu cliente a recuperar a harmonia com a mãe? Antes da gente entrar nesse detalhe, é importante você saber que existe toda uma estrutura por trás. O que a mãe significa na vida de um filho? A mãe, ela vai significar ali a realização na vida dele. As pessoas falam assim, ai, Pri, mas da onde que o Bert Hellinger tirou que pra gente conseguir fazer dinheiro, pra seguir na vida, da onde que é esse negócio doido aí que vocês falam, né? Da onde que tiraram isso? Então é muitíssimo importante você compreender assim, que quando o teu cliente chegar falando que ele está com certas dificuldades com relação à mãe, você já pode ter certeza que ele vai ter alguma dificuldade, pode ser num relacionamento, para se abrir com uma outra pessoa. Ele vai ter dificuldade às vezes com o dinheiro, ele vai ter às vezes dificuldade com a profissão, parece que o negócio não vai. A pessoa começa a se sentir completamente assim, insuficiente, insegura. Porque tudo isso são registros que a pessoa vem trazendo ao longo da vida a partir do momento que ela nasce. É claro que quando nós vamos observar dentro dos campos sistêmicos, nós vamos entender o quê, gente? Que não é somente sobre o momento que a pessoa nasceu. Isso sim faz parte de todo um contexto. Porém, existem questões por trás, que se chamam o quê? Lealdades. Né? Então, dentro dessas lealdades, são as lealdades invisíveis. Dentro dessas lealdades invisíveis, nós repetimos um certo padrão comportamental. Então, geralmente, quando uma pessoa tem dificuldade com a mãe, de repente, quando vamos observar de um ponto mais distante, digamos assim, nós conseguimos fazer o quê, gente? Uma investigação sistêmica aqui. Então, a gente consegue olhar a partir de um outro ângulo como que tudo isso funciona dentro da lealdade familiar. Então, nós vamos perceber que, de repente, não é somente o teu cliente que está ali com uma certa dificuldade com a mãe. Nós vamos observar que, de repente, a mãe desse cliente teve dificuldade com vovó e que, de repente, teve dificuldade com bisavó e que, de repente, veio perpetuando, né? Vieram de gerações em gerações. Então, enquanto o cliente, ele ainda está ali dentro daquela resistência, lembra do senso do pertencimento? Dentro desse senso do pertencimento é onde nós vamos entender que, de repente, essa pessoa ela vai se auto-sabotar. Por quê? Ela está extremamente vinculada a um amor tão profundo. É um amor muito profundo. O sentimento primário é o que faz com que as pessoas, de repente, elas entrem nesse conflito entre eu amo ou não amo, eu quero ou não quero, eu sinto amor, porém ela me rejeitou, ou a minha mãe me entregou o amor de uma forma que não era o que eu esperava e hoje eu me fecho para isso. Então a gente consegue compreender que existe essa consciência pessoal. E através dessa consciência pessoal é onde os nossos clientes, eles vão ter certa dificuldade de se abrir ali com a mãe. Entenderam? Então é muito profundo a gente conseguir compreender como que funciona todo esse mecanismo interno. Porque é muito fácil a gente falar para a pessoa, não, mas você tem que gostar da sua mãe. Ah, mas você tem que liberar o vínculo com ela. A pessoa vai falar, ok, mas que jeito? A minha mãe, o que eu recebo demais aqui é assim, ah, mas a minha mãe, ela é narcisista. Ah, mas a minha mãe, ela foi uma mãe muito difícil. Ah, mas eu vi um comentário ali que a pessoa escreveu, nossa, nem o diabo dá conta da minha mãe. Eu falei, minha nossa, né? Então a gente começa a perceber que existe também julgamentos dos filhos com relação à mãe. E não cabe a nós o quê, pessoal? Não cabe a nós entrarmos nesse julgamento. Porque a gente não sabe o que o nosso cliente passou. E a gente entende o quê? Que ele tem um processo. Ele tem um processo de entendimento, ele tem um processo de amadurecimento da memória, amadurecimento espiritual também, né? Do quanto que ele vai conseguir se abrir para reconhecer que em algum lugar dentro dele ele só sente raiva, ele só sente ódio, ele só sente rancor, ele só sente mágoa, porque ele sentiu que esse amor não foi liberado para ele da forma que ele esperava.
E a gente precisa respeitar isso nele. Não cabe a nós chegarmos e falar assim, você tem que ficar junto com a tua mãe. Não podemos, né? Você tem que. A pessoa já entendeu, ela vai entender, né? Porque ali você consegue pontuar, falar, aqui tá a origem da sua questão. E aí? E aí? Aí cabe a pessoa entrar naquele processo e falar assim, tá, agora eu vou me permitir, olha, eu sei que tá difícil, mas no meu tempo eu vou me adaptando a essa nova ideia, sabe? Mas é comum mulher ter atrito com mãe? E isso é uma pergunta excelente. É comum? É comum. É normal? Não é normal, mas é comum. Geralmente, a filha, né, no caso, tem atritos com a mãe e é muito inconsciente. Deixa eu mostrar. Eu gosto de mostrar meus bonequinhos, né? Eles me ajudam aqui. Mas olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos supor que essa daqui é a mãe e vamos supor que essa daqui é a filha, tá? Dentro desse processo, quando uma filha ela entra em atrito com a mãe, significa o quê? Que ela está entrando em julgamento. Por que é esse julgamento? Nossa senhora, eu não aguento mais ouvir isso. O julgamento é tudo aquilo que a gente exclui. E tudo que a gente exclui pode se repetir, vai se repetir. Mas a filha só tá aqui julgando a mãe, vai repetir que horas? Quando ela tiver um filho, uma filha. Vamos colocar uma menininha aqui. Ó, eu pus a mão ali dentro, veio até a vermelhinha, igualzinha a vovó, né? Olha que coisa. Mas aí vem a filha e de repente começa a repetir esse certo padrão. Mas geralmente esse atrito entre mãe e filha acontece por quê? De repente essa filha, ela olha para a mãe e acha que a mãe não fez o suficiente para o pai, ou não fez o suficiente para ela, ou a mãe não teve tais atitudes que a filha, no caso, achava que era certo. Então entra nesse julgamento interno. E aí, vamos colocar o papai aqui. Quando a filha entende que isso daqui é o relacionamento dos dois, de adulto, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar mais tranquila. Ela vai ficar mais leve. Ela vai ficar mais leve. Porém, dentro daquela consciência pessoal, existe algo mais profundo. Existe uma coisa que, de repente, as pessoas nem falam. Que significa como que eu vou te explicar de uma forma fácil, né? Porque eu trago numa linguagem um pouquinho mais difícil. Peraí, deixa eu entender aqui como que eu vou... Tá. Vamos supor assim, essa filha ela tem um amor tão profundo pela mãe, só que ao mesmo tempo ela sente uma raiva porque a mãe não age da forma que ela queria, certo? O que essa filha vai fazer no momento? Ela vai olhar para essa mãe, ela vai querer excluir essa metade de dentro dela, que é da mãe, e essa filha ela passa a ficar, digamos assim, capenga. Ninguém vive só a metade, certo? E é nesse processo, quando ela se vê sem a metade dela, que ela vai começar a se sentir mais vazia, digamos assim. Ela fala assim, parece que eu não tô completa, eu não estou por inteira aqui. Parece que eu tenho... Aí essas pessoas, elas começam a se sentir insegurança. Essas pessoas começam a olhar e falar assim, ai meu Deus, mas como assim, né? A minha mãe, ela sempre foi presente, mas presente racionalmente. De repente, internamente, o filho traz esse julgamento, ele traz essa dor, ele fala de uma forma julgadora, mais ou menos, ou até mesmo sentindo pena da própria mãe. Isso também é uma exclusão. Entenderam? Quando esse filho, ele passa a olhar para a mãe e fala assim, agora eu tô entendendo, agora eu tô compreendendo. Que independente da forma que essa mulher agiu, independente da forma como foi essa mulher, eu posso seguir a minha vida fazendo um pouco diferente. Porque se a pessoa julga, como disse Bert Hellinger, tudo aquilo que a gente julga, nós vamos fortalecer aquela dor, aquele peso.
Nós vamos continuar, nós vamos perpetuar. Porque senão a pessoa ela vai entrar naquele conflito interno. Do tipo, eu não quero parecer com a minha mãe e eu também não quero parecer com meu pai. Então a pessoa está se excluindo completamente desse campo sistêmico. E a gente precisa sempre observar esses pontos, tá? Mas como que a gente consegue observar, né? Através de toda essa investigação sistêmica que eu tô falando para vocês. Então assistam a aula 2. Então, por exemplo, todos os filhos que têm essa dificuldade com a mãe, ele vai ter dificuldade com realização, ele vai ter dificuldade com dinheiro, ele vai ter dificuldade com a profissão, ele vai ter muitas ideias, ele vai ter muita força para buscar um emprego, tá? Só para você entender. Ele vai conseguir buscar um monte de emprego, só que ele não é contratado em nenhum. E isso falta a força da mãe. Há uma exclusão aqui. Entenderam? Porque aquela coisa, não adianta a gente querer falar assim, olha, você tá com uma dificuldade com a sua mãe. A pessoa, não, mas isso daí não tem nada a ver. Então, olha como que é profundo. O que uma mãe representa na vida de um filho? A mãe é a que dá a luz. Praticamente, quem aqui é mãe fala assim, eu sou mãe, Pri, só para eu saber. Nós que somos mães, nós somos um canal nós somos um canal para trazer uma pessoa para o mundo, certo? Então, nós vamos trazer um filho para o mundo. E o que isso está significando? No vínculo mais profundo, é o que a mãe diz sim pro filho. Lá, eu sou mãe, olha que beleza. Tem várias mães aqui. Sou mãe. Bem-vindas, mamães. Então, assim, as mães, elas trazem essa força da realização e ela está extremamente ligada com a vida. Porque a mãe é o portal de trazer o filho pro mundo. Agora, toda aquela questão do filho, de às vezes olhar para a mãe e falar assim, mas a minha mãe, ela não me entregou o suficiente. Minha mãe não me pegou no colo, minha mãe não ficou comigo. Isso é uma questão do filho. E tem muitas mães que de repente também se culpam, né? Falam assim, nossa, eu me sinto tão culpada porque agora o meu filho joga na minha cara, não sei o quê. Não, gente, a gente precisa entender que existiam circunstâncias que essas mães também não puderam fazer de uma forma diferente. E então, dentro desse processo, esses filhos, eles começam a olhar para a mãe e ele começa a fazer aquela comparação. O que a minha mãe me entregou não foi o suficiente. Então, quando eu for para a vida adulta, eu vou entregar como para as outras pessoas? Porque é aquela história. Eu recebo e do mesmo jeito que eu recebo, eu vou entregar para as outras pessoas. Se eu coloco dentro da minha mente ou eu acho que o que a minha mãe me entregou não é o suficiente, eu também me acharei insuficiente para entregar para as outras pessoas aquilo que eu tenho. Eu vou me sentir insuficiente, eu vou sentir que nunca é o bastante para o meu cliente. Entenderam? E aí eu começo a me auto-sabotar. Aí eu vou pensar que o mundo tá contra mim, a vida tá contra mim. O Bert Hellinger ainda até trouxe uma frase muito, muito incrível. Que a frase diz o seguinte, a forma que nós tratamos a nossa mãe é a forma que a vida vai nos tratar também. Respira fundo, gente. Respira fundo. Uau! Porque na hora que a gente começa a entender que essa energia, né, que a gente precisava estar aqui em vida, dependia da nossa mãe. Eu tava até falando para os meus alunos, né, para os terapeutas nós, eu sempre falo isso para eles. A mãe, ela é aquela que dá a martelada final. Eu vou ter o filho sim, ou não vou ter o filho. Tá na mão da mulher. Então traz sim
um peso diferente. E se essas mães, elas não percebem a força que elas têm em cima de um filho, porque uma mãe, ela tem filho homem, tem filho mulher. Se essas mães, elas não entendem que elas podem dominar um filho, manipular um filho, se elas não têm noção da força que elas têm, elas podem destruir a vida de um filho também. Sim, a nossa mãe disse sim pra gente. Por isso que a gente tá aqui. Ah, Priscila, mas a minha mãe me abandonou. Minha mãe me deixou. Ok, mas ela poderia ter feito outra escolha. Ela poderia ter falado, não, eu não quero ter esse filho. Entende? Então a gente pode começar a entender a força que as mães têm sim. A mãe tem um peso muito grande na vida de um filho. Tanto é que um filho ele não consegue ir até o pai se a mãe não libera essa permissão dentro do coração dela. Então a gente começa a entender, não é porque a minha mãe sempre, porque eu recebo muito aqui, minha mãe sempre me maltratou. Minha mãe sempre foi grossa comigo, minha mãe sempre judiou de mim, sempre me bateu, sempre foi muito agressiva. Lembra, acolher no coração não tem nada a ver com conviver. O negócio dos filhos seguirem para a vida, eles só conseguem seguir para a vida e mantendo esse respeito dentro do coração deles, de repente estando longe. Porque se a mãe for uma mulher que fica muito ali maltratando os filhos, ou projetando suas necessidades em cima dos filhos, esses filhos vão ter a tendência de se afastar. Entenderam? Nessa simplicidade. Por isso que tem muitos filhos que de repente falam assim, eu não sei se eu sigo pra minha vida, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei o que eu vou fazer. De repente eles estão extremamente vinculados ali com mãe. Eu sou assim, eu só consigo se for longe. Então, é isso que muitas pessoas acabam deturpando, né? Fala assim, mas disseram na constelação que eu tenho que obedecer. Não, gente, obedecer a gente obedece quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, não. Quando a gente é adulto, nós respeitamos. E a gente pode fazer um pouco diferente. Entenderam? Porque senão esse filho, de repente, ele tá aqui, a mãe tá aqui, dá chilapada nele, né? E o filho já é adulto. Aí entra também uma outra questão. Esse filho, que mesmo estando ao lado da mãe, que maltrata, que nananã, que precisa, esse filho precisa da permissão da mãe para seguir para a vida, ele tá ainda agindo numa boa consciência. O que é a boa consciência? Eu não posso suportar a ideia da minha mãe falar que eu não sou uma boa filha. Eu preciso fazer do jeitinho que ela tá me falando, risca por risca. Aí sim eu vou conseguir, né, me sentir amada. Só que na verdade não. A gente precisa sim de um pouquinho de má consciência para fazer diferente. E tem mães que não suportam nem a ideia de imaginar que de repente o filho vai ficar irritado com ela. Porque aí os filhos começam a ficar rebeldes. Porque é a má consciência. Nada tá bom pro filho. Quando ele já começa a entender que ele precisa ir pra vida, sabe? E de repente as mães querem segurar. Fica aqui. E esse filho começa, né? Ai, nossa senhora, que raiva. O dia que eu sair dessa casa, eu quero sair. E ele precisa sair. E é óbvio que ele vai sentir raiva, mãe. É óbvio. É óbvio que o seu cliente vai sentir raiva se ele estiver passando por isso. Sabe por quê? Ninguém consegue sair de perto da mãe ou do pai se estiver morrendo de amores.
Entenderam? Nessa simplicidade, gente. É isso. Então tem muitas mães que de repente elas sentem que, nossa, meu Deus, o que meu filho vai pensar de mim? Então, sabe, precisa deixar os filhos ir. E a síndrome do Peter Pan? Nossa, isso daí já é um outro assunto maravilhoso. Isso é um outro assunto. Os que não querem crescer. Os que já ainda acham que estão vivendo o mesmo processo. Isso daí é outro assunto, tá? É um assunto para uma live. Porque tem muita coisa. Então, entenderam? Dentro das constelações, a gente consegue ajudar o nosso cliente a resgatar essa harmonia dentro da alma dele com a outra metade que estava faltando. Isso. Não precisa conviver. Ah, Pri, mas tá tudo bem se eles conviverem. Ele gosta da mãe dele, ela gosta da mãe dela e tá tudo certo. Ok. Entenderam? Então a gente vai sempre respeitar isso dentro do nosso cliente. A mãe, independente da forma como ela agia, nós como terapeutas, nosso papel e a nossa função não é interferir nessa relação. Não é chegar e falar, é isso mesmo, tem que sentir raiva. Ai, não, peraí, a sua mãe não presta. Não. A gente pode pontuar. Mas a gente não tem que falar o que a pessoa tem que fazer ou não. E isso depende do cliente, o quanto que ele se permite se abrir. O quanto que ele está preparado para isso. Nós não, nós vamos pontuar, ó, aqui tem uma questão. Eu posso congelar filho de 16 anos? Maravilhosa, você quer congelar um filho de 16 anos? Será que é isso mesmo que você quis dizer? Porque se você congelar o seu filho de 16 anos, eu penso que, sei lá, os direitos humanos vai vir buscar você. Tô brincando, eu acho que você perguntou sobre constelar, né? Constelar filho de 16 anos? Então, para constelar um filho de 16 anos, entendi, Rose. Para constelar um filho de 16 anos, ele já sabe tomar decisões por ele mesmo, né? Então, eu sempre falo isso para todo mundo. O que vai adiantar você falar, tem que constelar uma criança, mas a criança vai tomar decisão por ela? Não vai. Um adulto pode. Agora, o filho tem 16 anos, olha, ele já tá achando que ele vai buscar o mundo, ele já tá querendo sair para trabalhar, ele tá fazendo os negócios dele, ele já tá caçando coisa para fazer dinheiro. Opa, então isso daqui já tá começando a ter uma mentalidade de responsabilidade. A gente sempre vai observar nesses pontos. E nessa mentalidade, você acha que um moço ou uma moça de 16 anos que já está buscando fazer algo da vida, que já está buscando ter o seu próprio dinheiro, tendo ali o seu próprio esforço, você acha que essa pessoa já não está começando a se preparar para ser responsável? Mas a gente vê muito marmanjo que não, né? Ó, eu já falando. Mas é verdade. A gente vê muito adulto que não sabe fazer isso. Então, a gente vai sempre levar em consideração esses pontos específicos. Por isso que eu falo muito, gente, não constela as crianças, constelem os pais das crianças. As crianças nada mais são o quê? Elas estão representando uma dinâmica de conflito, uma dinâmica de problema entre os pais. Conseguiram compreender? Nessa simplicidade. Fez sentido para vocês? Então vocês só vão conseguir ajudar o teu cliente a resgatar essa harmonia com a mãe se você respeita esse processo dentro dele. Fora isso,
Se você olhar para a mãe dele com rejeição também, ou torcer o nariz na hora que o cliente está falando alguma coisa sobre a mãe, ou ficar, nossa, que essa mãe é terrível, ele também não vai conseguir dar sequência no processo com você. Nessa simplicidade. Porque ele vai se sentir desrespeitado. Pri, mas ele mesmo já entrou lá na clínica, né, falando mal da mãe, nananã. Ele tá falando, é aquela história, gente. Você que tá dentro da tua casa, você pode falar mal de todo mundo da sua família, mas ai de quem falar de alguém da tua família. Sabe aquela história? Eu posso falar da minha mãe, eu posso falar do meu pai, eu posso falar do meu marido, eu posso falar do meu filho, mas ai de quem falar. Por fora tá tudo bem, mas por dentro o negócio fica assim, ó. Falar, nossa, eu sei que ele é assim, mas eu não aceito que fala desse jeito. É, o ser humano, gente, o ser humano tem esses conflitos internos. Se a gente não conseguir olhar o que realmente a alma da pessoa tá pedindo, o que realmente ela tá solicitando, a gente não consegue ajudar, a gente não consegue encontrar ali a origem para ajudar a pessoa a identificar e reconciliar. Nessa simplicidade. Quando as mães perguntam assim, e o filho que não quer crescer? Geralmente é a mãe que não quer que o filho cresça. Tá? Geralmente é a mãe que não quer que o filho cresça. Claro que cada caso é um caso, mas geralmente é a mãe que fica pensando, ai, tomara que ele continue assim e fica pertinho de mim. Pri, num divórcio, a constelação para criança ajuda? Na verdade, não é para criança. Ajuda os pais. Ajuda o casal. Tá? Porque numa dinâmica de divórcio, a mãe ou o pai fica assim, você ama mais ele ou você ama mais a mamãe? Você ama mais o papai ou você ama mais a mamãe? Quem você ama mais? Você vai ficar com a mamãe? Não, você vai ficar com o papai. Aí, colocam a criança numa sinuca de bico. Porque a criança, ela não tem como amar mais um do que o outro, entende? A criança, ela ama na mesma intensidade os dois. A constelação vai ajudar? Vai ajudar os pais a não interferir a criança no meio da relação de homem e mulher. Precisa respeitar esse amor que a criança sente pelo pai ou pela mãe. Não importa o que aconteceu na relação. O filho tem o direito de amar a mãe e tem o direito de amar o pai. Nessa simplicidade. Entenderam? Então é isso, gente. Então a gente sempre precisa entender o que está realmente por trás. O que realmente a pessoa está almejando, o que ela realmente está intuindo, quais são as reais intenções dessas pessoas.